Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui mais uma vez, mais um podcast da Garagem. Hoje a gente recebe a Yandra Paz. A Yandra, ela é uma consultora, mentora, tem um tipo de serviço que é muito legal, direcionado para mulheres, tá? Ela vai contar um pouco mais sobre como que ela trabalha, como ela atua. Então, muita coisa boa vem por aí. Além de histórias profissionais, a gente também vai conhecer um pouco da vida dela. Então, agora, sem mais delongas, eu passo a palavra para a nossa convidada, Yandra Paz. Yandra, tudo bem? Seja muito Tudo bem-vinda. bem, Muito Antônio. obrigado. Eu que agradeço, né, pelo convite. E vamos lá, fala um pouquinho sobre você. Quem é Yandra Paz? Bom, Yandra Paz, eu até brinco, né, que eu falo assim, meu nome é Yandra Natália Freire da Paz, mas para resumir, né, Yandra Paz. Bom, Antônio, eu falo assim, quando alguém me pergunta, o que que você faz? É até engraçado, porque é como se para cada um eu falo o que eu faço de acordo com o que a pessoa precisa. Mas na verdade, hoje eu atuo, né, realmente para mulheres, né? Eu gosto de ajudar a mulher que é empreendedora, a mulher que tem um sonho de empreender. Só que eu até brinco que eu falo que eu não sou coach, eu sou técnica. Então, se eu chego a mulher me conta um sonho, eu atendo homens também, mas a gente tem que nichar, né? Quem Uhum. quer tudo, às vezes não consegue. Então, às vezes, essa pessoa chega em mim e fala assim: "Ah, eu quero vender isso". É como se a minha intuição, ela já me dá uma ideia de como, né, eu posso te ajudar ou que conselho te dar para você vender aquilo que você quer vender. E aí eu era gerente, né? Quando eu comecei, na verdade, eu era gerente. E na gestão eu fui percebendo que eu tinha esse talento. Quando eu era vendedora, eu não percebi, mas na gestão eu comecei a perceber que eu tinha esse talento, né? E às vezes tinha clientes que chegavam na loja e eu já começava a dar conselho. Ela, eu vejo isso aqui dá certo, como você faz? E eu começava a falar o que eu fazia. E aí, mais pra frente, veio uma vontade de falar assim: e se eu começar a cobrar pra ensinar? Aí eu lembro que as duas primeiras que veio pedir conselho, eu falei: agora eu tô cobrando. Não quiseram pagar. Isso foi quando, Yandra? Quanto tempo tem Foi isso? há uns 5, 6 anos atrás, quando começou a me dar vontade, né, de ser consultora. Mas quando eu saí da gerência, eu gerenciei a Arezzo de Ariquemes 6 anos. Foi, assim, um lugar, assim, onde eu cresci muito, e foi lá que eu desenvolvendo métodos, porque eu sou muito metodológica. Então uma semana eu tentava um método com a minha equipe, não funcionava, na outra semana eu tentava outro, até que eu desenvolvi um método. Eu tenho meu método, viu, Antônio? É. Eu tenho método, tá, gente? Só meu. E me diz uma coisa, Yandra. Hoje, a sua empresa, né? Você estava me falando que é o delas, né? Eu falo que é o segredo das donas de sucesso. Então eu ajudo donas de empresa a melhorarem, né, a ajustar o comercial delas, seja através de treinamento da equipe, seja através de uma estratégia de marketing, ou seja através mesmo de dar um apoio emocional para essa dona que às vezes está se sentindo sobrecarregada, porque ela é empresária, ela é mãe, ela é esposa, é dona de casa. E tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo, e quem tá ouvindo ela? Ninguém tá ouvindo ela. Ah, a terapeuta escuta ela, mas a terapeuta não vai dizer pra ela o que ela tem que fazer pra vender. É. Eu faço. E assim, a gente sabe que vendas é a principal área de qualquer empresa, né? Empresa que não Exatamente, vende, quebra. exatamente. E hoje a gente vê que muitas das empresas têm falhas no processo de venda, Sim, né? muitas. Ou, às vezes, não é nem falha no processo, é não ter processo, Não ter né? processo. E como que você pode ajudar essas pessoas que estão assistindo, que se identificam com isso? Você, poxa, eu precisava de ajuda, eu precisava de processo, eu Sim, precisava colocar o meu departamento de vendas em ordem. Como é que você sim. pode ajudá-los? Bom, eu sempre falo bem assim, que eu tenho uma consultoria que eu chamo ela que é orientação, a orientação da donas. O Uhum. que que é essa orientação? Quando eu vou com essa dona de empresa, ela começa a me falar o que não está funcionando. Aí eu pego o meu método. Como que é o meu método? Você que está assistindo, anota, porque é praticamente isso que eu faço. O meu método, ele se chama MARD, M-A-R-D-D. Então eu começo pelo M. O que que é o M? Meta. Então eu chego nessa dona, nesse empresário, e falo bem assim: como é que estão as suas metas? Como é que estão suas vendas? Juro, de a cada 10, somente 3 trabalha com meta. 7 não trabalha. Então é como se já ali, ó, já vejo que precisa de ajuda. Aí, ah,
como é que tá o seu atendimento? De 0 a 10, como que a sua equipe tá atendendo? Aí a pessoa vai e fala: "Ai, as meninas são simpáticas, mas eu percebo que elas só vendem produto barato. Falta de treinamento de produto. Ah, o cliente entra, elas não conseguem convencer o cliente a comprar, o cliente vai embora. Ou o cliente manda mensagem, depois não responde mais". Técnica de venda. Aí já vai dentro do meu método. Aí R, relacionamento. Como que você constrói relacionamento com o seu cliente? Você manda mensagem, aniversariante, atualização semanal? Não. Você mandou oferta? Não. A relacionamento. Então, eu vejo que quando eu vou fazendo essa análise dentro do meu método, eu já sei o que aquela empresa precisa. Então, quando ela me contrata, depois dessa orientação, ela me contrata. Aí vamos lá. Aí eu já começo. Primeiro mês, meta. Primeiramente, meta. Não tem como você trabalhar sem meta. Até quem faz prestação de serviço. Sim. Tem que ter uma meta. Por quê? Porque você atrai aquilo que você foca. Se você não souber o quanto você precisa atender, o quanto você precisa vender, como você sabe que você alcançou um resultado bom? Ah, quando eu paguei as contas. Então você está trabalhando no amadorismo. Você tem que ter um Exatamente. direcionamento, você tem que ter uma meta ali, um objetivo para alcançar. E você falou do M, né? Eu vejo que muitas empresas não trabalham com meta. Muitas. E assim, ou quando trabalham, trabalham com uma meta que às vezes, em Não muitos sabe casos, calcular a meta. você não consegue atingir aquela meta porque foi um chute, né? Exatamente, Tem falou tudo. empresas que, eu vendi mês passado 10, então a minha meta agora para o próximo mês é 20. Exatamente, E Antônio. ela não leva em consideração uma das coisas que é muito importante, que são os dados, né? Não são todos os meses que são bons, né? Não são todos os meses que você consegue aumentar de um mês para outro. Às vezes, em alguns casos, você tem até que diminuir a E sua meta, sim, né? Porque meta de final de ano é diferente de janeiro e fevereiro, né? exatamente. E isso aí, nesse treinamento que você dá para as donas e Isso, donas de donos empresas, de empresa. como é que funciona? Tem um tempo? Como é que faz a meta, né? Isso, É, não só a meta, mas esse treinamento como um todo, né. é. Se alguém tiver interessado, tipo assim, esse programa demora X dias ou não tem um prazo Não, não tem definido. prazo, não Entendi. tem prazo, porque o que acontece? Igual, por exemplo, no início do ano, eu peguei uma ótica. E aí a dona me contratou para treinar gerente. Ó, pra tu ver que engraçado. O meu treinamento de gestão é 4 encontros só, é 30 dias. Uhum. Aí, André, mais 30 dias? 30 dias. 4 encontros, acompanhamento pelo WhatsApp. É suficiente para uma pessoa se tornar gerente? No máximo 2 meses. Depende do nível de gestão. Então, essa gerente específica foi muito engraçado. No terceiro encontro, ela já estava fazendo tudo. No quarto encontro, tipo, eu tive que inventar alguma coisa, porque ela já estava aplicando tudo. Porque os 2 primeiros encontros eu passo as estratégias, os outros 2 eu vou analisando o que ela conseguiu fazer, o que não conseguiu fazer. Aí eu venho com treinamento de mentalidade, é claro que não que eu vou embromar, né, eu vou incluir mais treinamento, porque treinamento para mim é o que não falta. Só que no mês de dezembro, eu peguei uma gerente, que ela era gerente há 3 anos, tinha o cargo de gestão. Quando eu comecei o primeiro mês de treinamento com ela, eu via que ela era rasa, que ela já não dominava acompanhamento de meta, ela não dominava, o acompanhamento de equipe, então eu tive que começar realmente muito do começo com ela. No caso dela foi 2 meses. Então por isso que eu preciso fazer a orientação, mas um de gestão para um gerente, se já é bom, 1 mês, só para realmente ficar melhor. Não é muito bom, nunca soube o que o gerente tem que fazer, porque essa gerente até mandou uma mensagem bem assim para mim: "Nossa, Yandra, eu achei que eu era gerente, mas agora eu sei que eu não sou gerente não, agora eu tô aprendendo a ser gerente". E a outra não, em 3 encontros já estava redonda, fazendo um quadro de meta, gravando conteúdo, treinando a equipe, fazendo os feedback, então funcionou. Então eu falo que no de gestão, depende quem é gerente. Mas já para uma meta, né, que foi o que você falou, eu já saí do assunto. Já para uma meta é diferente, porque o que acontece? Quando você é uma empresa que já tem 3 anos no mercado, você tem 2 anos para se basear. Então você consegue fazer aquilo que você disse. De Qual mês foi histórico. você consegue ter um histórico e fazer uma análise, você vem crescendo ou não? "Ai, Andra, mas eu vendi 100.000 no mês passado, no ano passado nesse mês, que meta eu coloco esse mês?" 10%. Você coloca 10% mais, você vai fazer uma análise do seu estoque,
Por quê? Vamos dizer assim, pela regra, se você tem 100 balas, vou pegar aqui, tem 100 balas. Se você tem 100 balas, uma empresa saudável, ela vende de 20 a 25% do seu estoque, num mês que não é promocional e que não tem nenhum, não é um Natal, nem um Dia das Mães da vida. Sim. 25, 20 a 25. Então, eu não tenho como colocar 50.000. 50 bala, não tem como, porque você não vai vender 50% do seu estoque num mês. E eu já peguei empresa que fazia isso. E tem também o caso de empresa que bota uma meta, mas não tem estoque suficiente para atingir a meta, né? Exatamente! Eu já peguei empresa que faz isso. Que pega, eu lembro que era uma loja de acessório, eu nunca me esqueci. Eu cheguei e falei, qual que é a sua meta? Aí era acessório muito barato, era biju. Ela, eu quero vender R$ 1.000 esse mês. Falei, ótimo! Quantos você tem de estoque? Ela, 1.200. Eu falei, não, não tem como. Ela, não, mas se eu vender menos de R$ 1.000 não compensa. Eu falei, então você tem que comprar mais. Não tem como. Essa meta não bate. Mas já peguei uma outra dona, essa foi maravilhosa. Ela me chamou para consultoria e a reclamação dela era assim: eu não tô vendendo. Eu não tô vendendo. E aí eu falei assim: me passa seu estoque. Sempre eu peço estoque. Quando é prestação de serviço é diferente, mas quando é produto, eu peço estoque. Falei: me passa o estoque. Número de venda, não total de item, número de venda. Quando ela puxou o estoque dela, ela tinha tipo 25 mil de estoque. Ótimo. Agora me passa a venda. Ela estava vendendo 15.000, 16.000. Ou seja, ela estava vendendo a mais de 50% do estoque dela. Então, o que faltava para ela? Produto, não cliente. Ela não estava vendendo mais porque não tinha produto, mas na cabeça dela não era. Na cabeça dela, ela precisa vender mais. Falei, não, você precisa aumentar o seu estoque. 4 meses depois, ela teve que abrir a loja física porque não estava comportando, ela trabalhava de casa. Entendi. Olha pra tu ver. Agora, isso é interessante porque muitas das pessoas, e eu conheço muitas empresas, e aí não é só de mulheres, de homens, mulheres, eles não fazem uma boa gestão de estoque, né? Não. Então, você comentou, qual é o seu estoque, né? Sendo que uma coisa é o que está no sistema, uma coisa é o físico, Nossa, né? verdade. Então, eu vejo que, nesses casos, você chega a ajudar a pessoa A fazer o a balanço? fazer um inventário, um balanço do que ela tem fisicamente? Como é que é? Não, eu não ajudo, mas a maioria das empresas que já é organizada tem um Uhum. sistema que consegue estar já fazendo ali o inventário. Quando é uma empresa que a pessoa não tem, aí eu peço para ela contar mesmo, vai contar teu estoque, tipo assim. Mas acontece muito isso, tá? Ainda mais quando tem funcionário. Nossa, funcionário é desorganizado, vende produto e não cobra, manda Não incondicional, registra. não registra, passa a mão. É, Então é complicado realmente a gestão de estoque, assim, e muito dono não dá a atenção devida para o estoque. exatamente. Até porque eu vejo que tem uma diferença de dono de empresa e empresário, né? Tem, E assim, muitas vezes o dono de empresa ele delega muito e ele não está ali vivendo e acompanhando sim, o que é mais importante. Estoque é uma das coisas mais importantes para as empresas e elas não sim, levam em consideração, porque não levam. muitas das vezes você tem estoque demais de produto que você não vende e pouco estoque daquilo que você de fato vende. Então você vai perdendo venda e a pessoa não tá enxergando isso. Não, mas tem um segredo, Sim, na hora da compra, o que acontece com as donas de loja de roupa e de calçado? Às vezes se empolga na hora da compra. Então, existe uma regra, já anota aí se você empreende ou quer empreender. Quando você vai fazer uma compra, você tem que comprar 70% do básico, daquilo que é do dia a dia, daquilo que você não pode ficar sem na tua empresa, que é o que você acabou de falar. E 30% é tendência, é novidade, é coisa que lançou agora. Por quê? Nem todo mundo vai comprar a tendência, mas a tendência vai atrair a pessoa. Então tem muita gente que se perde justamente nisso. Não quer, não, tem medo de arriscar na tendência ou arrisca demais na tendência. E aí acaba que a venda não acredita vem. demais e se aquilo não concretiza, né? Exatamente. Agora, você está falando de vendas. E a Isso. gente sabe que vendas, para mim, é a função mais importante nas empresas. Né? Não é nem o presidente, não é ninguém. É o comercial. É vendas. E eu vejo que, assim, tem pessoas que não têm, que elas não se consideram pessoas comerciais, que levam jeito para vender. Sim. Você acha que é possível as pessoas desenvolver esse lado comercial delas? Boa pergunta. Porque
É como se fosse assim: vender é técnica. Sim. Tem técnica de abordagem, técnica de conhecer o cliente. Eu falo que sempre quando eu dou um treinamento, uma palestra, eu faço todo mundo repetir comigo. Eu falo: repitam comigo. Vender é falar a frase certa. Vai! Vender é falar a frase certa. Porque a venda é palavra. Sim. É palavra. Se você estuda a palavra, você convence. Só que parece que tem pessoas que não têm, é como se não tem entusiasmo. Porque eu já cheguei em loja que o gerente me fala: "Aquele é o meu melhor vendedor", e eu chegar e o cara ser um morto, mas tem lábia, mas é um morto. E eu já vi em loja que a pessoa tinha muito entusiasmo, boa, simpática, mas as vendas não estavam tão boas. Porque talvez não tinha técnica, né. Exatamente, Ela tinha muito carisma, ela se exatamente. conectava e não conseguia vender, né. Não Sim, sei se você conhece aquela história que é utilizada, né, de uma loja que vendia equipamento para pesca em geral, né, e aí o dono chegou um dia, chamou os 3 vendedores e perguntou: "Quanto é que vocês venderam por dia? Venderam hoje?" Aí um falou assim: "Ah, eu vendi 1.000", o outro 1.500. E aí o terceiro falou assim: "Eu vendi 673.000". Aí ele falou assim: "Como? Mas nunca conseguimos vender isso nem por mês. Você vendeu num dia? mais de meio milhão. Como é que tu fez isso?" Você, bom, o cliente chegou aqui procurando, né, atrás de anzol. Aí eu ofereci um anzol pequeno, médio ou grande, ofereci também extras, porque ele poderia faltar, né? Também ofereci a linha, o molinete. Aí depois que ele tinha aquilo ali, eu ofereci uma caixa de ferramenta, de tudo que ele precisaria para pescaria. E aí, como ele comprou tudo aquilo ali, né, eu ofereci também um barco para ele, com um motor. Então ele comprou o barco motor, porque ele precisava, já que ele tinha os equipamentos, ele ia pescar com barco motor. Por isso é que deu esse valor tão alto, né? E aí o dono falou assim: "Mas nossa, como é que você conseguiu achar esse cliente?" Eu falei assim: "Não sei, ele passou aqui na rua perguntando onde era a farmácia, e aí eu perguntei: "Que tipo de produto você está procurando?" Ele falou assim: "Eu estou procurando absorvente para minha esposa." Eu falei assim: "Ah, cara, já que você está com o final de semana perdido, por que você não entra aqui para comprar alguma coisa para pescar?" E aí, em cima disso, de uma pessoa que estava Ai, perdida, até procurando uma emocionada. farmácia, ele conseguiu, né, fazer essa venda nesse Ele, volume, né? olha, ele entendeu a dor do cliente. Entendeu? Então, assim, vender uma técnica. Eu, Sim, basicamente, eu também estudo muito sobre vendas, porque eu dou muito valor a vendas, né? E assim, para mim, grande parte da venda é quebrar objeções hoje em dia, sim, porque existem objeções que são universais e natural das pessoas. Então, aquela, será que é para mim? Tá caro? Será que é o momento? Preciso falar com minha esposa, com meu esposo? Enfim, sim, tem algumas objeções que já são universais, sim. né? E tudo isso você trabalha também nesse seu Trabalho. treinamento. E você acha que uma pessoa tímida consegue ser um bom vendedor ou vendedora? Mas é por isso que essa é a questão. A pessoa, se ela conseguir aprender a técnica e aí vem a outra coisa, né. Então, primeiro gancho, vender é falar a frase certa. Segundo gancho, mente presente. Tudo bem a pessoa ser tímida, mas o que ela não pode é não estar com a mente presente. Essa história que você acabou de contar, por que que ele conseguiu vender o conjunto completo da pescaria do final de semana do cara? Porque ele prestou atenção no que o cara falou. Quando a pessoa está no automático, onde fica a farmácia? Fica ali. Onde fica a farmácia? Mas por que você quer saber da farmácia? É. Se você não está com a mente presente, você não vende. Então a pessoa pode até ser tímida. Eu tinha uma vendedora que eu não via ela abrindo a boca, cara. Minha querida, não vou falar o nome. Não abria a boca. E ela vendia muito, porque ela escutava o que a cliente estava falando, a senhorinha adorava ela. A senhora ficava conversando e falando, "Ah, ela vou lá pegar." Ela não usava a técnica, ela prestava atenção, Ela tinha escutativa. ela tinha uma escutativa, exatamente. Então ela vendia muito bem. Eu já tinha uma outra que tinha técnica, mas ela falava mais que o cliente. O cliente perdia o desejo de comprar, porque ela falava tanto que o cliente: "Ah, então tá bom, tchau." É. Então a tímida pode vender, se ela tiver uma escutativa. Agora, tímida e voada, a voada, não.
Essa não tem condições, porque não vai prestar atenção em nada. Não vai mandar mensagem corretamente, não vai atender corretamente. Nas empresas que trabalham condicional, vai mandar tudo errado. O cliente pede, não gosto de preto, manda tudo preto. Aí não tem como vender. E aí, nesse caso, você conserta quando você identifica esses problemas, Eu falo pra dona. você fala para a dona, né? E já teve caso assim de você desistir de uma pessoa, o vendedor pessoal, isso aí essa Já. aí não tem jeito, é melhor você trocar, colocar outras pessoas, Já desisti né? de funcionário, já desisti de gerente, já desisti de dona. Porque até todo mundo tem um limite. Então, terceiro gancho. Boa vontade. A vontade é o sentimento que movimenta o mundo. Uhum. Existe a boa e a má. Uma pessoa com boa vontade, ela faz tudo. Ela não tem negócio de horário, ela não tem negócio de cliente, ela não tem negócio de problema, ela não tem isso. O cliente dá uma objeção, ela já contorna porque ela tá com vontade. Ela quer vender. Agora, uma pessoa com má vontade só fica chegando a dona. Ai, não tá saindo porque os clientes estão reclamando do preço. Ah, não tá saindo porque não chega a mercadoria. Ah, essa cliente é muito chata, atende lá. Então eu falo bem assim, quando eu chego numa empresa, eu vejo um vendedor com má vontade, eu vejo um gerente com má vontade, eu falo pra dona, eu falo assim: "Olha, reclamando demais, nã-nã-nã". Eu tento: "Ai, André, mas aí você não atende?". "Não, eu atendo". Aí eu vou lá e faço o quê? Eu sou muito assim, eu uso muita técnica de persuasão. Uhum. Nunca estudei, é natural. Eu começo a conversar com a pessoa e dar exemplos pra ela, pra fazer ela entender. Então, tipo assim, olha, quem se comporta assim não cresce. Onde você quer chegar com 30 anos? Ah, você é vendedor? Vou te explicar uma coisa aqui. Só existe 4 tipos de formas de você viver na vida. Ou você é concurseiro, ou você é empresário, ou você é CLT, ou você casa com um marido rico. Aí é uma desses. Você está estudando para concurso? Não. Ah, então vamos eliminar. Você achou marido rico? Não. Ainda Você não, né? ainda não. Você é empresária? Ah, não sei. É, porque empresário precisa aprender a vender. Você está vendendo bem? Cara, a É. pessoa. Então, tipo assim, eu tenho um dom de usar um discurso muito direto. Eu não gosto de usar a palavra inglês, que eu não sou boa em inglês, e storytelling, brainstorm. Não, bora fazer uma reunião? Vamos contar uma história? Eu sou muito Sim. direta. E aí a equipe, qualquer pessoa consegue me entender e entende o que eu quero passar. E aí, às vezes, acontece do gerente mudar, acontece do funcionário mudar. Já teve funcionário, tem empresa que eu falo assim: não, eu preciso ter uma conversa individual com cada colaborador. Você já atende um posto de gasolina lá no Montenegro. E aí eu falei pra dona assim, falei: "Fernanda, eu quero conversar com todo mundo". E só ali na conversa eu senti que eu consegui plantar sementes. Porque às vezes a pessoa não quis receber uma conversa, tipo assim, de abre o olho, a vida tá passando, bora dar o melhor aqui, que você só colhe o que você planta. Então, às vezes muda, às vezes não. E é incrível que pareça, quando eu falo que não é batata, dá uns 3 meses, aquela pessoa já não tá mais lá, porque realmente não fluiu. E você também ajuda, Yandra, no processo de seleção de vendedor, né, de vendedora, porque assim, hoje acredito que uma das principais dificuldades das donas, Sim, né, pode ser contratar a pessoa, né? Porque contratar. eu vejo no mesmo negócio, você abre uma vaga para um determinado cargo e vem 50, 60, 70 currículos Sim, diferentes e você tem que analisar aquilo ali, né? sim, Eh, existe uma máxima no mundo de RH, né, que você contrata pelo currículo e demite pelo comportamento. sim. Só que quando você está contratando, você analisa a primeira coisa é o currículo. Você não consegue Você analisar não ainda consegue. o comportamento dessa pessoa. Como é que você faz? Você consegue ajudar essa Esse pessoa? é o meu calo, gente. A contratação, geralmente eu não ofereço o serviço, Entendi. mas eu indico. "E André, mas por que que você não oferece o serviço?". Porque no começo, quando eu comecei as consultorias, eu fazia a contratação. Então a dona ia lá, me chamava para fazer a contratação, o treinamento, né, pra nesse início dessa abertura. Gente, aí teve uma loja que feriu meu coração e eu fiz a contratação, fiz a entrevista para começar, já toma um tempo, né. Fiz o treinamento e antes da loja inaugurar, tipo assim, a gente fez tudo antecipado, a dona se preparou, quando a loja foi abrir, na mesma semana todo mundo foi saindo. E sabe o que é você receber
Mas eu olhar e ver que aquela dona não conseguiu usufruir de nada, aí eu fui lá, ofereci para ela: "Olha, você vai contratar outra, eu não vou contratar, você contrata e eu vou treinar outra sem cobrar". Porque aquilo me traumatizou. Então eu vejo que hoje a contratação ela se tornou um desafio, mas eu falo assim para as donas: "Olha, não tem o que fazer". Lembra da regrinha? Algum desses 4. Não tem o que fazer, tem que testar. Isso. Mas o grande problema é que testar também é caro no Brasil, né? Ai, nem me fale, essa parte é a mais é por isso que eu falo assim, a contratação é o maior conflito. Então assim: "Andra, o que que você pode sugerir?". Realmente faça uma boa entrevista. Onde que muita gente falha? 2 coisas: ou faz uma entrevista muito rápido, com perguntas que não vai ajudar você a identificar a personalidade daquela pessoa, ou fala eu já fiz isso, fala mais que a pessoa, eu sou essa. Então uma vez eu fui fazer entrevista, eu nunca me esqueço. Aí eu peguei: "Como é seu nome?". "Ah, Maria". "Ai, Maria, que nome bonito. O que que você faz?". "Ah, eu faço isso". "Nossa, eu também já trabalhei com isso". Tipo assim, nós conversando, mas era só eu falando e tipo assim, quando terminou a entrevista, eu olhei pra minha patroa e falei: "Nossa, você viu que simpática?". Aí ela: "Leandra, só você falou". Então, tipo, também tem muita dona que falha nisso, fala mais, não presta atenção nos sinais que o colaborador tá dando. Por isso tem que ter perguntas como assim: "Qual é o teu sonho? Me fala uma situação que era um problema e você resolveu. Você já teve conflitos? Me conta, como é o que que tira a sua paz? No que você é bom? No que você não é bom? Qual a sua melhor qualidade? Qual é o seu pior defeito?". Você tem que fazer perguntas para conhecer aquela pessoa, porque não é o comportamento que faz demitir. Então você tem que fazer perguntas que vai fazer aquela pessoa aflorar o comportamento dela. "Ai, Andra, mas tem gente que mente", ok. Então liga verdadeiramente nas referências, que muita gente não liga nos contatos que as pessoas colocam no currículo. É. Então tem que ligar. Isso aí é um pente fino, e no final ainda pode dar errado, tá. Não vou dizer que vai dar Não certo. tem como acertar Não tem sempre, né? como acertar, tudo é teste. Entendi. Agora, da sua metodologia, da MARD, né? Margem. Então, a gente falou sobre vendas. Isso, metas, atendimento e relacionamento. Isso. Eh, e aí, em termos de relacionamento, o que que você pode contar que faz diferença para as pessoas, né? Porque relacionamento hoje é tudo, né? Sim, O que que faz diferença para as pessoas naquilo que ela faz, como vendedora, como gerente, como sim. dona, e que entrega bons resultados? É engraçado, porque, tipo assim, eu tô com vontade de ter um quadro, tá, gente, que eu trabalho com palestrando, então eu gosto de escrever, eu uso o point. Imagine, existe uma regra que fala bem assim, que a chance da pessoa comprar com você a partir do 7º contato é muito maior do que do primeiro. Bingo! Uhum. Pega isso, anota e aplica. Depois do 7º contato. Eu tinha uma empresa que era uma hamburgueria. E quando a gente iniciou essa hamburgueria, era no fundo de casa. E eu nunca me esqueço que na primeira semana, a gente vendeu no primeiro era 3 dias só por semana, um dia sim, um dia não. Eu lembro que no primeiro dia vendemos 4 hambúrguer. Aí no segundo dia que abriu, a gente vendeu acho que 6. Só sei que numa semana ali a gente não tinha vendido muito. E eu fui lá e falei assim: "Deixa eu fazer um anúncio, que eu tô fazendo tráfego, eu já aprendi a fazer anúncio lá no Meta", e falei: "Vou fazer um anúncio". Peguei R$ 20 e joguei de anúncio. Desses R$ 20 que eu joguei de anúncio, caiu muito lead, porque eu fiz uma foto bem bonita, primeiro passo. Fiz uma foto muito bonita. A aparência conta muito. Muito, bem iluminada, muito bonita. Disparei, fiz o anúncio. Caiu um monte de lead, naquele dia a gente vendeu 18 hambúrguer, só que caiu muito lead. A gente viu que funcionou, então todo dia fazia anúncio. Tá, 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 tá. Todo dia caiu contato, todo dia caiu contato, todo dia comprava? Não, mas todo dia caiu contato. E aí o que que eu fazia com esses contatos que caiu? Eu mandava mensagens uma vez, 2 vezes por semana. Olha essa oferta, olha esse lançamento, olha esse hambúrguer. E essa mesma estratégia eu aplicava nas lojas que eu gerenciava, mesma coisa. E eu nunca me esqueço de um caso de um doutor, eu conto isso nos meus treinamentos, tá, unânime, que ele comprou, e eu fui olhar quantas vezes eu tinha mandado mensagem pra ele. Eu já tinha mandado 9 mensagens pra ele. 9 mensagens, então eu demorei 2 meses pra mandar 9 mensagens pra ele. E ele comprou a partir da nona. E depois sempre estava comprando. Então, o relacionamento hoje nas empresas, uma parte é essa, sempre estar em comunicação com o cliente, porque a gente lembra de quem fala com a gente. Só é visto quem é lembrado, só é lembrado quem é visto, não lembra a ordem. Então, o que acontece? É o primeiro passo. O segundo passo é o aniversário, manda uma mensagem, interaja na rede social, tipo assim, eu falo pra olha, tô dando uma treinamento aqui,
é de graça, tá, gente? Eu cobro, tá? Tudo de graça. São as dicas. Vai muito mais além, né? Tipo, olha, vocês têm que pegar tudo isso aqui e aplicar. Porque imagina, você pega uma lista lá das suas 20 melhores clientes, começa a interagir com essas pessoas na rede social, começa a elogiar a foto que ela posta, porque quem posta quer ser reconhecido. Essa pessoa vai criar um carinho tão grande por você, vai até se sentir mal de comprar em outro lugar. Entende? Uhum. Então, as pessoas falham nesses detalhes, na mensagem semanal, no aniversário, no interagir na rede social, da cliente vir e dar uma atenção. Isso faz a pessoa criar um relacionamento com você a um ponto de fidelidade, de falar assim: ai, amiga, eu comprei lá porque eu gostei, de dar satisfação. Sim. Isso é nível de relacionamento realmente profundo. Pois é, mas eu vejo que muitas empresas hoje pecam por não utilizar um software de CRM, que é justamente o software que faz relacionamento com o cliente. Como Também. é que você sabe quando é que a Yandra faz aniversário? Pô, como é que eu vou mandar uma cortesia para ela no aniversário dela, né? Ou Exato. trabalhar assim, poxa, a Yandra tem mais de 2 meses que não pede nada aqui. Yandra, aconteceu alguma coisa, né? Você nunca mais pediu nada, mas a gente está aqui mandando um voucher aqui de X reais ou X% de desconto. Reativação de contato. Exatamente, mas isso tudo você precisa gerenciar isso. E Exatamente. aí o software, o CRM é que faz isso. Mas as pessoas precisam saber que existe e precisam alimentar e Sim, depois buscar informações ali. sim. E é isso que vai fazer diferença para elas, né? Porque assim, se ela achar que ela vai vender somente para quem está pedindo naquele dia, a vida dela vai ser muito mais difícil, ela vai vender muito menos, né? Muitos negócios, muitos negócios. Não tem CRM, é algo que está começando a ser explorado agora, mas os CRMs também precisam se melhorar. Eles ainda também é muito complexo. Aí entra a secretária, não quer usar, o vendedor não quer usar, tá? É outra briga que tem nas lojas, tá? E aí o que acontece? Esse relacionamento, se a pessoa não tiver dados também, ela não consegue trabalhar, principalmente lojas de artigos mais caro. Porque o produto barato a pessoa compra naturalmente. Agora, uma loja que trabalha com móveis, com carro, com joias, com celular, você tem que tratar esse lead com uma maneira mais específica, porque quando você faz uma venda, pode ser uma venda de 5.000, 10.000, 20.000. Então, onde você vai ver? Onde você vai ter esse contato? Não vai. Agora, quando é um produto mais barato, você já pode ser, eu falo que é mais fácil, porque você pode trabalhar em modo de Modo automático. automático, exatamente, Uhum. porque a pessoa compra, é mais fácil comprar. Um produto mais requinte, mais diferenciado, ele precisa desse diferencial, e o CRM ajuda muito, ou organizar esse CRM, ter os disparos, ter as mensagens ali direcionadas ajuda muito mesmo para vender mais, e estreitar o relacionamento. Exatamente, porque o relacionamento é muito importante e muitas vezes ele é deixado em segundo plano, né? Sim, E a gente fala muito hoje em dia, né, no CAC, que é o custo de aquisição de cliente, porque como você falou, você vai fazer tráfego pago, vai impulsionar nas redes sociais, tu faz um investimento, né? sim. Você recebe muitos leads, alguns leads que são frios, que a pessoa só entrou em contato para saber o que que era, mas ela não tem muito interesse. E isso tem um custo. Depois que esse cliente chegou lá para você, esse lead chegou, você tem que trabalhar ele, né? Sim, E o relacionamento é muito importante, porque assim, tudo que a gente falou até aqui, eu escutei bem o que você está falando. Você está falando que são coisas que uma está ligada à ó, outra e todas elas somadas vão representar um bom ou um mau resultado. mas é por isso que eu vou analisando. Quando chega lá nos D, são 2 D. O Uhum, primeiro D é o diferencial. Então, o que que é o diferencial? O que que vai fazer o cliente escolher a sua empresa e não da concorrência? É a ambiência? uhum. É o atendimento? Você tem um produto que ela não encontra em lugar nenhum? Você tem, como eu posso explicar, uma qualidade que às vezes o fulano tem um similar, mas o seu é melhor e é mais caro, mas é melhor. Então toda empresa tem que ter um diferencial, porque se você não tiver um diferencial, o seu cliente ele vai por preço. Agora, se você tiver um diferencial, ele vai conseguir, ele vai escolher você. E eu falo que o diferencial tem que ser no marketing externo, que é o que o cliente vê, né, que é o público, e no marketing interno também. A sua equipe também tem que sentir que a sua empresa é um lugar que ela não quer sair.
Sim. Eu falo que o diferencial é tanto para o cliente quanto para a equipe. Tem mais estruturas. Eu trabalho também com pilares quando eu vou dar os treinamentos. Então, eu falo que o pilar equipe, são duas vias. A equipe tem que sentir que está num lugar que ela é reconhecida, que tem ali um tratamento diferencial, que tem metas com ela, motivação, e o dono também quer isso da equipe. Mas o diferencial precisa ter. E o último D, claro que é o digital. Não tem como uma empresa hoje, vou falar que não tem como, porque um dia eu encontrei uma empresa que estava sobrevivendo sem o digital, depois eu falo dela. Mas não tem como uma empresa hoje viver sem o digital. O digital é essencial. Determinados segmentos até ele consegue, né, ir sobrevivendo. Um exemplo, posto de gasolina, né, que Sim! é igual, né, basicamente, Depende do segmento. né, assim, é algo que pode mudar talvez, um pouquinho, centavos, um pouquinho mais barato, um pouquinho mais caro, mas é uma commodity. Então, assim, é Sim, igual para todo mundo. Esse não precisa talvez estar tão preocupado com o digital, porque ele vai ganhar de outras formas, né, a sim, localização dele, né, a quantidade de bombas e pessoas para atender, para sim. ser mais rápido, né, talvez tenha uma conveniência para gerar mais valor, né, a pessoa: "Eu vou Ah, lá". o diferencial. É, Qual que é o diferencial desse posto? Isso vai fazer o cliente vir. O marketing não, mas o diferencial vai. Ah, igual tem um posto lá em Ariquemes, que eu estava indo para Machadinho, e eu já tinha dado treinamento lá. E o frentista me reconheceu: "Oi, André". Eu falei: "Oi, e aí, fulano?". E aí eu falei: "Ó, coloca aí tanto para mim". Aí eu saí e eu vi o cara com a mangueira lá do outro lado lavando o carro. Eu falei: "Ai, eu vou querer aquela mangueira". Ele: "Não, Iandro, eu lavo pra você". Ele jogou água no meu carro. Aí eu falei: "Nossa, obrigado. Onde é que calibra?". Ele: "Ali". Eu falei: "Ah, então tá bom". Ele: "Não, eu calibro pra você". Tipo assim, eu vou ficar com vergonha de ir em Ariquemes, abastecer e não ir lá. sim. O cara jogou água no meu carro e ainda calibrou pra mim, que eu nem sabia que era aquele tanto que ele falou, ia colocar 30. Ele falou: "Não, Iandro, é 35". Eu falei: "Me ensinou". Então, tipo assim, dê de diferencial. Isso vai fazer a pessoa voltar. É. E aí, ô Yandra, Aí o digital, né. uma pergunta. Eu acredito muito em empreendedorismo, né. Eu acredito que empreendedorismo é uma das maneiras que as pessoas têm de conseguir se desenvolver do ponto de vista de uma profissão, né, que ela talvez ela não sabe aquilo que ela quer fazer. Cada vez mais você vê jovens que estão terminando o ensino médio e não têm a menor ideia do que vão fazer, né, em termos de faculdade, e eu acredito muito que o empreendedorismo ele pode ser um diferencial. Quem quer criar um negócio novo hoje, né, que dicas você pode dar para essas pessoas que: "Ah, eu tenho vontade de empreender de alguma forma, mas não sei como". Você ajuda Ótimo, ó. também? Primeiro passo, você vai me procurar. "Iandra, quero iniciar um negócio". Gente, eu não cobro caro por essa orientação, é muito barato. Por quê? Quantas pessoas eu vi abrindo que eu falava: "Se tivesse me chamado, eu já ia ter falado para não fazer dessa forma, eu já ia falar: 'Não faz disso'. Calma, não aluga nesse lugar". Porque o que acontece, igual eu te falei, essa parte é meia mística, tá, gente? É um dom, é um dom. Se você chega em mim e fala bem assim: "Ah, igual tem uma: "Ai, André, tô querendo ir para o digital". Eu: "Ótimo. Que setor você quer trabalhar?". Ela: "Ai, afiliação", que agora um monte de funcionário também quer ficar milionário, tu sabe, né? E Tentaram do dia para a noite. tentaram no Tigrinho, não deu certo, agora quer ir para o marketing, né? Ah, ok. Você sabe fazer tráfego? Não, vai ter que pagar alguém, tá? Um gestor cobra em média de 400, R$ 600. Você sabe fazer site? Não, vai ter que pagar um web design. 900 também a R$ 1.200, um bem barateiro, 350. Você sabe editar arte? Não, vai ter que arrumar alguém para editar arte ou você vai ter que aprender. Tipo assim, então eu vejo se aquela pessoa tem talento ou não. Ela: "Ai, sei". "Não, Iandra, eu sei". "Ótimo, vai, tenta". "Ah, eu quero começar a vender roupa". "Ai, ótimo, que estilo?". "Ah, não sei". "Pra quem você quer vender?". "Ai, quero vender para mulher", igual uma que eu fui atender esses dias, ela falou assim: "Andra, eu não quero mais atender mulher festeira, agora eu sou evangélica, quero atender a mulher que é família". Eu falei: "Ok, então muda o nome da sua loja para moda cristã". Ela: "Por quê?". Eu falei: "Porque a galera cristã te segue. Se você quer atender para elas, então o seu discurso tem que ser para". Ela ficou olhando assim, eu falei: "Tô falando sério". E você já se conecta já pelo nome, né? Exatamente, eu falei assim: "Eu vou no Google, eu pesquiso roupas para ir na igreja, para comprar, roupas para trabalho".
É fundo de funil. Então, até quando você vai abrir um negócio, então, pegando essa linha que você está falando, vou abrir um negócio. Você tem que ir lá pesquisar fundo de funil. O que que seu cliente procura para ele te encontrar? Porque ele não te conhece ainda. Exatamente. E o nome, se já tiver no nome aquilo que você faz, nem que não seja no nome principal, mas Em tá lá algum na sua sim, fachada. exata subnome. Porque tem pessoas que quer colocar Revolution, não sei o que lá. Ok, você coloca o nome que você quer. Mas o subnome tem que dar a entender o que você quer. Moda masculina, moda feminina, sapatos modernos, maquiagem, salão de beleza. Esse dia eu cheguei, passei na rua, tava escrito bem assim, estúdio. E eu fiquei filosofando. Estúdio, tudo preto. Estúdio, vamos lá, pode ser um estúdio de maquiagem, um estúdio de foto, estúdio de roupa, porque eu já vi loja chamada estúdio. Eu não sabia o que fazia lá. Isso. Isso é falta de estratégia. Então me chama, se tu não sabe o que fazer, ou tá com uma ideia do que fazer, pode me chamar que eu vou te orientar. Olha, vai nesse caminho, faz esse, vai dar certo. Ó, isso aqui vai ser difícil. O quanto você aguenta? Porque tem coisa que tem negócio que precisa ter caixa. Sim, e também tem um outro detalhe que eu acho que é muito importante, né? O quanto a pessoa está disposta a se doar para o negócio. Exatamente, a carga horário que ela vai ter que fazer a primeira Trabalho, fase. em termos de aprendizado, porque você tem que estar aprendendo direto. Hoje não existe mais aquela pessoa, não, eu já fiz o que eu precisava fazer. Algumas pessoas antigamente, né, 15, 20 anos atrás, muitas das pessoas faziam a faculdade, se formavam na faculdade, agora eu vou arrumar um emprego, eu já tenho um emprego. E muitas até entravam numa empresa e não era raro ela se aposentar naquela empresa. Sim. Porque ela falou assim: não, já fiz a faculdade, já estudei, e agora eu vou me preocupar só em trabalhar e ter uma vida mais tranquila. Só que hoje já não funciona mais. Não. Você tem que ser o aprendiz da vida inteira, né? Para a gente não utilizar um termo em inglês que é conhecido, né? Então você não pode mais parar de estudar o tempo todo. E tem muitas pessoas que querem empreender, mas elas talvez não estejam dispostas a pagar o preço. E aí, o que você fala para elas? Eu já atendi empresas que iniciou o negócio nessa geração, Uhum. que já é dono, já tem 30 anos, por exemplo. Então o que acontece? Teve uma loja que ela vende super bem lá na cidade, né, que eu atendia, vende super bem, mas ela teve dificuldade de se atualizar. Então ela tinha um bom diferencial com a equipe, então todo mundo gosta dela, o espaço é muito bom, tem muita roupa, muito, né, linda, maravilhosa. Só que quando eu cheguei na cidade ela era referência, mas depois novas foram chegando, mais modernas, com diferenciais, com lançamentos, com coquetéis, criando um relacionamento, realmente ali para chamar a atenção para o cliente querer uma coisa diferente, então ela acabou perdendo pelo fato que ela não conseguiu acompanhar essa atualização. Mas até quando eu fui atender ela, ela falou: André, eu não quero, porque eu já estou cansada. Então, para as donas, acontece muito isso. Para a pessoa que, de repente, tem um emprego, de repente sai desse emprego e fala: não quero mais trabalhar com ninguém, agora vou empreender. Mas quero ganhar muito dinheiro. Aí vem essa questão. Então, você tem que estudar, você tem que se atualizar, você tem que contratar pessoas, mentoria, palestra. Porque o que acontece? O número de empresas cresceu muito. Então, o número de farmácia antes era a farmácia do seu João. Hoje tem 10.000 farmácias, uma do lado da outra. É. Então, E, difícil, né? e sobre farmácia, eu não sei se você sabe, né? O Brasil é o país que mais tem farmácias no mundo. Não acredito, não É verdade. sabia. E o Brasil tem tanta farmácia que, se eu não me engano, ele tem mais farmácias do que talvez o mundo inteiro somado. Hoje é um número absurdo de farmácias que o Brasil tem. Não é difícil, Sim. basicamente em diversas cidades, senão a maioria das cidades você vê na mesma rua 2, 3 farmácias, uma do lado da outra. Sim, lá em Ariquemes é uma do lado da outra. Pois é. E teve um dia que eu fui numa farmácia, porque as pessoas que sabem que eu dou consultoria, o Antônio, me vê e vai falar de negócio, é independente. Eu cheguei pra comprar alguma coisa, ela: "Ai, Andra, como é que você tá?" Eu falei: "Ai, tô bem". Ela: "Nossa, minhas coisas tá difícil esse mês, né, como é que tá o comércio?" Todo mundo quer saber de mim como é que tá o comércio. Aí eu: cada um, né, vivendo É. do seu, né, não Até porque, né, tem como eu não falar. existe uma resposta universal, Não, né? e eu também não vou falar de uma loja de outra, né. Ela: "Ai, esse mês tá tão difícil, porque a gente tinha uma meta de 500.000", e uma farmácia do lado da outra,
Aí ela: "Ai, até agora a gente só vendeu 350". E eu falei e eu pensei assim: "Você conseguiu vender 350 com mais 8 farmácia?". Tipo assim, contando, dá muito dinheiro. Por isso que tanta gente abre farmácia. E você vê que quando um abre, abre, tipo, abre em vários bairros, Isso. né. Então, tipo assim, é um negócio muito, assim, bom, tá, gente? Investir, arruma um farmacêutico e monta a E você farmácia. atua também no ramo de farmácia, Já dei no treinamento, treinamento? já. Porque tudo que envolve atendimento ao público e motivação de equipe, acompanhamento de meta e estratégia. Por exemplo, estratégia de farmácia, bora lá. Tem 8 farmácias, aí tem uma que tá com o balão na porta, uma caixa de som e, vários papéis, panfleto. O que que você acha que tá acontecendo lá? Não sei. Mas você tem que escolher uma farmácia. É. Você acha que lá tá acontecendo o quê? Uma oferta. Mas eu vejo hoje que as pessoas, quando tem muitas farmácias, uma do lado da outra, elas passam a fazer uma pesquisa Sim, mais intensa, né, de remédio. Ah, quanto que tá aqui o preço do remédio X? Aí ela sim. vai lá do lado, vai ver na outra. Mas aí depende o medicamento. Sim, Mas ela vai primeiro na que tá com o balão, porque ela acha que lá tá tudo em promoção. Só que qual exatamente. que é o gancho da farmácia? Esses dias eu fui na farmácia, que eu fui pra comprar, eu não sei se era algum remédio de dor de cabeça, eu não sei o que eu fui comprar. Eu só sei Uhum. que eu saí de lá com um remédio de dor de cabeça, com uma melatonina, com um xarope, que eu nem fui atrás. Aí eu olhei e falei: "Ah, vou levar um xarope", aí já fui olhar se tinha fralda. Eu só sei que era me comprar uma coisinha simples, eu saí de lá com uma compra de quase R$ 200. Exatamente. Virou uma loja, né, de departamento, É. principalmente na questão de higiene, cuidar de criança, então é um negócio realmente, assim, que compensa. E as farmácias elas estão usando técnicas que antes ficavam restritos a outros segmentos do varejo, né. Um exemplo, você vê várias farmácias que o corredor que te leva ao caixa, você passa por diversos Nossa, produtos que estão em promoções ou que são de desejo das pessoas, sim, aqueles que têm o apelo visual que ela olha: "Nossa, esse chocolate é tão gostoso", né. Então, assim, o trade marketing, ele já sim, começou a ser utilizado muito nas farmácias. Eu tenho sim. até uma curiosidade de saber se hoje as farmácias ganham mais dinheiro vendendo remédio em si ou de outros produtos, né, porque hoje as farmácias Sim. elas estão quase um Eu supermercado, né. vou contar um segredo pra vocês, Sim. eu tenho certeza que todo mundo já parou por isso, já passou por isso. Você já percebeu que quando você tá na farmácia, aí você vai lá atrás do medicamento, às vezes o medicamento, tipo, é R$ 100, R$ 150, o farmacêutico. "Nã-nã-nã, esse aqui. Como está as suas vitaminas? Você já percebeu que ele muda o humor na hora de oferecer? Ou se você mostra o interesse, tipo assim: "Quanto é essa vitamina?". "Ah, essa", ele sai do balcão para te apresentar as vitaminas, porque eles ganham comissões Sim. diferenciadas em cima das vitaminas, os laboratórios pagam muito para eles vender vitamina. Então eles não estão nem aí para vender o medicamento, mas quando você fala de vitamina, É. eles ganham comissão, eles ganham, não sei por quê. Então, eu acredito que eles ganham muito em cima das coisas que os laboratórios oferecem, porque os laboratórios dão muita premiação, dão comissões diferenciadas, brigam entre si. Então eles às vezes oferecem coisas diferentes para cada produto, né. Então eu acredito que eles ganham mais com isso do que com o medicamento em si, sim. Eu acho que o ramo de farmácia não deve ser um ramo ruim, né, porque, Não. é claro, passou por mudanças, né, porque hoje você basicamente são poucas as farmácias do Seu João, É, né, é que mais como você difícil ter falou, mais. né, provavelmente a farmácia Seu João virou uma farmácia de rede ou ela fechou, né. Sim, Então você vê hoje redes muito fortes, né, redes com faturamentos na casa de dezenas de bilhões, grupos fortíssimos, e, não deve ser um negócio ruim, porque cada vez abre mais, é né. porque eles é assim, por exemplo, por que que o seu João não tá conseguindo manter? Quando o seu João vai comprar a dipirona, ele compra o equivalente que ele consegue vender naquele mês, mas a grande farmácia, ela compra o equivalente para todas as lojas dela. Então, a O poder de dipirona compra dela é muito maior, muito né. maior. O seu João vai vender a dipirona dele a R$ 5, a outra farmácia vende a 1. Igual eu já cheguei numa rede, estava R$ 1 a dipirona. Eu nem estava com dor de cabeça, mas comprei, que eu me senti Estava tão barato. eu me senti obrigada a É. comprar de tão Mas barato. isso é uma técnica, tu sabe que o produto chama, né. É, Alguns chamam de esse produto de boi de piranha, que é aquele sim. produto que você coloca lá, então hoje É o tem alguns Isca, produtos né. que são chamas, né, isca, É a tem Isca. vários nomes. Você tem fralda, leite em pó, Sim, principalmente para criança, né, sim.
que são aqueles itens que você tem mais promoções, que é brigando, né. A gente tem grupo para colocar qual farmácia está com promoção das coisas. E aí, Iandra, a gente está falando até agora falou muito de varejo. Isso, Isso é prestação de serviço. Você tem muitos clientes na parte de prestação de serviço, muda muda, o enfoque de um de outro, como é muda. que funciona isso? Qual que é a questão da prestação de serviço? É, o prestador de serviço, ele já tem que ser mais estratégico. O marketing entra em ação. Porque o Uhum, que acontece? O da loja é a pessoa, às vezes, tem um ponto físico, então a pessoa tá passando, olha e compra, ela recebe a mensagem, ela compra mais de um item, igual a gente estava falando da farmácia. O prestador de serviço não, ele depende de atendimento. E qual que é a questão do atendimento? Meses eu tenho, meses eu não tenho. Aí a gente volta lá no início do meu método. Então, primeira coisa, prestador de serviço, você tem que ter meta. Por que você tem que ter meta? Eu uso uma estratégia bem assim. Você tem que ter a meta mínima e a máxima alcançável. Então, qual que é a máxima alcançável? Você vai pegar a tua agenda e vai olhar lá, quantos atendimentos eu consigo fazer num dia? Igual eu e Andra, eu gosto de uhum. fazer um atendimento ou colocar fixo, um de manhã e um à tarde. Eu posso encaixar 2 de manhã, 2 à tarde, mas na minha mente é um de manhã e um à tarde. Aí eu calculo, então quantos atendimentos você consegue fazer? A máxima. Quantos você consegue fazer por semana? 10. Minha máxima? Ai, quanto não máxima não, eu consigo fazer 10, Sim, satisfatório. Máxima, 20. Ok. Então o prestador de serviço, ele tem que fazer a mesma coisa, igual eu atendi um salão, quantos que você consegue atender manicure? Quantas pessoas? A manicure demora de 1 hora a 1 hora e meia. Ah, então 2 a 3 clientes de manhã, então 6. Então por semana você vai lá e multiplica, não, eu sou boa de cálculo. Então por semana você vai lá e multiplica. Essa é a sua máxima. Eu olho lá a minha agenda, prestador de serviço, eu olho lá a minha agenda, eu só tô com uma pessoa na segunda, nenhuma na terça, uma na quarta. Opa, então você tem que fazer uma ação, você tem é. que fazer um vídeo, você tem que mandar uma mensagem, você tem que aí vem o diferencial. Você tem que explicar como é o seu método, você tem que mostrar a unha sendo feito o antes e depois, você tem que fazer um vídeo explicativo, como cuidar do seu sapato, como dobrar a sua roupa, como tirar essa mancha do sapato. Você tem que fazer mais, porque é muita gente prestando serviço. Você tem que contar casos. Olha, hoje eu atendi um cliente, advogado, por exemplo. Hoje eu atendi uma cliente que estava no processo de separação e ela estava em dúvida como fazer essa separação e eu expliquei para ela que o processo. Aí a pessoa que está no processo de separação se conecta com essa dor e opa, como é que funciona? Então o prestador de serviço, esse de fato tem que ser mais estrategista, porque senão ele não vai conseguir preencher a agenda, muito prestador de serviço desiste. Hoje eu vejo psicólogos que mudam de carreira, advogados que mudam de carreira, eu vejo médicas que às vezes não tá dando porque o médico também tem que vender. Sim, Ou ele passa num concurso, ele é contratado, ou ele vai abrir a clínica dele, ou seja, de estética, ou seja, de qualquer coisa. Ele tem que arrumar paciente. Agora, você lá é um ortopedista, por exemplo, e aí tem 10 na cidade. O que que você vai criar de diferencial para a pessoa te escolher? Você vai ter que mostrar você trabalhando, você vai ter que contar depoimentos, histórias. Você não pode mostrar a pessoa, mas olha, a gente tem um paciente, ou manda o raio-x, olha como no começo, no final, fisioterapeuta. Então, o prestador de serviço, ele tem que realmente trabalhar muito fundo o diferencial dele no marketing, para ele conseguir preencher a agenda dele. Eu falo bastante, né, é. gente? Não, mas essas informações são importantes para as Sim, pessoas, né. E eu vejo que, assim, prestador de serviço, ah, o ponto principal, quando o prestador de serviço ele está com espaço livre na agenda, a primeira coisa é ele entender por que que aquilo está acontecendo, né. exatamente. Então, uma das coisas que o marketing como um todo, seja de varejo, seja de serviço, e eu tenho estudado muito sobre isso, ele precisa trabalhar sempre, entrar em contato com o cliente dele, saber o que que ele pode melhorar, o que está bom, o que está ruim, e Sim. muita gente peca nisso de não querer falar com o cliente dela, né. Relacionamento. Tipo, a manicure que você citou o exemplo, por que que ela está com tanto tempo livre? Será que ela está fazendo uma unha bem feita, né? Sim, Então, assim, ela precisa tentar entender o que está acontecendo. Ah, ela tem muito. Agora vamos para o outro extremo, né? É o prestador de serviço que tem muita demanda e ela não dá conta de fazer sim, aquilo lá. sim. Também significa que ela
tá indo muito bem, porque se as pessoas Sim. estão procurando é porque elas estão gostando do serviço dela, né. Aí tá na hora de expandir, tá na hora de contratar mais pessoas. Exatamente. Tem que fazer análise, né. É, e essa é a parte muito, vamos dizer assim, sensível, né, porque às vezes você vê pessoas que são prestadoras de serviços e elas trabalham talvez num salão, em algum Sim, local, e elas estão muito bem. Elas resolvem sair dali para empreender, porque elas acham que tá na hora de vão ter crescer. sucesso empreendendo, Sim, né. acontece. Só que quando ela chega lá, ela vê uma realidade completamente diferente. Ela não estava preparada para Não, aquilo, né. Você ajuda também a preparar essas pessoas que querem fazer transição. essa transição de carreira de Sim. funcionário, prestador de serviço para, né, empresário ou empresária? Sim, no começo é muito engraçado. Antes de eu virar consultora, quando eu era gerente, teve uma época que eu tive que mudar meu discurso, porque eu era tão motivacional como gerente, que eu incentivava tantos sonhos, né, primeira coisa, eu incentivava tantos sonhos que tinha funcionário que começou a sair para empreender. Aí minha patroa chegou: "Oi, Andra, vamos parar de motivar aí, Motiva menos. vamos motivar menos, né". Foi quando eu aprendi também a estruturar, que momento eu vou motivar a pessoa para crescer. Então, o que acontece quando a pessoa quer fazer a transição? Quando ela me chama, a primeira coisa eu quero entender o porquê ela quer fazer a transição. Porque geralmente, quando a pessoa vai empreender, opção A, ela recebeu um dinheiro e ela tem uma oportunidade de abrir um negócio. Então, ela não tinha um sonho, apareceu uma oportunidade. Opção B, ela tem um produto, ela tem um talento muito bom, como eu citei o caso do hambúrguer. A gente gostava de fazer hambúrguer, então a gente não tinha dinheiro, não tinha nada, mas tinha o sonho para poder empreender. E terceiro, ela não quer mais trabalhar para ninguém. Ela quer ter a liberdade financeira dela e a liberdade geográfica falsa, né? É falso, tá, gente? Que a gente trabalha o dobro, mas é satisfatório, né? Mês tem dinheiro, mês não tem, mas é satisfatório. Então o que acontece? Eu primeiro preciso entender o porquê que ela quer empreender. "Ah, eu quero não quero mais ser CLT, não aguento mais trabalhar para ninguém". Ok, então olha, eu vou te passar a realidade do dono, é assim. Assim, assim, assado, é assim, não tem essa não, vai ter mês que não vai ter dinheiro, vai ter mês que você vai pagar o funcionário, mas não vai se pagar. Quantas vezes eu já passei por isso quando eu era dona, né, quando eu tinha equipe. E aí a pessoa me fala o que ela quer trabalhar, eu quero trabalhar com geralmente é algo ou da área da comida ou quer abrir o próprio espaço. Aí é onde eu venho na ferida, eu falo bem assim: "E como era o seu relacionamento lá quando você trabalhava com fulano? Você mandava mensagem para cliente? Você fazia o marketing?". O funcionário, a pessoa que faz tudo isso, gente, é muito mais fácil crescer, porque já entendeu a principal parte que é vender. Agora tem funcionário, esses aí eu morro de rir depois, tá. Não se dedicava quando era funcionário, não atendia bem, não entregava um bom serviço, aí cresce. Quando cresce acontece o quê? Não consegue sustentar. Aí vem atrás para contratar consultoria, treinamento que a patroa já tinha contratado. Sim, Ó pra tu ver, se tivesse aproveitado naquele momento, quando fosse crescer, ia crescer com mais segurança, sabedoria e tudo bem. Aí a pessoa amadurece, porque tem um baque, eh, vai, busca ajuda e todo mundo consegue quando se dedica, né. Mês é bom, mês não é bom, empreender é isso. Eu vendi muito bem em julho, bati meta, aham, aí começou agosto, esquece, já acabou, é. acabou a Virou alegria. a chave. Virou a chave, é outro mês, e não é qualquer um que dá conta disso. E também tem a pressão psicológica, né, porque empreender, como você mesmo falou, não é fácil. Não. E a pessoa tem que ter em mente que ela precisa, guardar para os dias ruins, né. Quando sobra, ela guarda para os dias ruins e não sair gastando tudo achando que tudo vai ser todo mês vai ser igual. Sim. E uma das coisas, Andra, que eu queria saber entre, as suas clientes, como é que foi o impacto ou está sendo o impacto dos gigantes chineses de e-commerce? Porque hoje a gente tem Shein, a gente tem Sim. a Shopee, a gente tem A Temu, a tem Temu, vários. tem cada tempo que a gente olha, assim, já tem um grande chinês chegando, né. Sim, Tem impactado muito as suas clientes? Elas têm tem, te procurado, falam assim: "Poxa, me ajuda que eu não sei o que eu faço". tem. Principalmente o pessoal do produto, já é diferente do serviço. Sim. Aí che O serviço ele não vai, ele acho que ser ainda atingido. É, ainda, né, eles não estão atingindo, né. é. Mas a parte do produto atingiu acho que a todos, tá. Para alguns é Uhum. bom, engraçado, ó, que nem eu tenho uma menina que faz cílios, para ela já foi bom, porque ela consegue comprar um material muito mais barato, então ela consegue ela não precisa subir tanto o preço dela, ou ela consegue ter uma margem muito grande em Sim. cima. Então, para alguns, o setor foi bom, que eles conseguem
comprar muita coisa barata para revender. Mas para quem já vende, sofreu muito. O pessoal da área de roupa, de imóveis, porque o que acontece? Tem os chineses, mas também tem os nacionais, né. Então hoje você pega aí a o Mercado Livre. Nossa, o Mercado Livre, quando eu fui montar a hamburgueria aqui, a gente comprou tudo pelo Mercado Livre. Sabe o que é? Peças de inox, mesa de inox, fogão de inox que, tipo, a coifa que a gente fez um orçamento aqui que cobraram, tipo, 4.000, a gente comprou, tipo, 1.200. Então, assim, para a região é ruim, não tem o que fazer. É o preço que a pessoa compra exportando também a matéria-prima para poder vender por esse preço, não está errado. Mas o consumidor ele vai procurar onde está mais barato, dependendo o produto, né. Então eu acredito que muita gente sofreu e sofre até hoje, não tem o que aí tem que se reinventar. Tem que aumentar a carteira de cliente, aí é onde tem que fazer o tráfego, para ter mais cliente caindo, aí é onde tem que criar relacionamento, para poder ter mais cliente pensando naquela pessoa, para na hora que ela comprar. Aí o que acontece também, como também teve muito golpe, muita gente caiu em golpe, compra desviada, imposto do governo, então isso também meio que ajuda a pessoa do físico, mas atrapalhou bastante sim, e Pois sofreram é. bastante. E eu vejo que uma das principais dificuldades de todo empresário é na precificação, né. Sim, E como você citou o exemplo da coifa, né, por que que aqui custa 4 e no Mercado Livre se encontra por 1.200, né. 1.200. Isso porque eu acho que muitas das vezes o empresário ainda tem muita dificuldade em fazer uma boa precificação. Tem, muito. E a precificação é tão importante que eu falo até para algumas empresas, para algumas pessoas, que você pode quebrar de tanto vender. Sim, Basta você estar com o preço errado, né. Se você sim, tiver com um preço que esteja te dando prejuízo sem que você saiba, você vai quebrar de tanto vender. Quanto mais sim, você vende, mais encalacrado você fica. E, aí, para essas pessoas, né, que têm essa dificuldade, o que que sim. pode ser feito? Então, a precificação é o meu calo. Precificação e contratação são meus calos. Por quê? Porque a precificação, ela é individual, porque tem que fazer uma análise dos impostos que você paga em cima do seu produto, Uhum, tem que fazer uma análise do custo fixo da empresa e dos custos variáveis. Então, é um cálculo que é feito. O que que eu indico às pessoas? Procurar um especialista na área. Hoje existe contadoras, existe pessoas específicas da área financeira. Eu tenho até uma cliente que ela trabalha justamente com isso. Ajuda as empresas na precificação. Porque o que acontece, isso que você falou é muito importante. A precificação hoje, se você não precificar corretamente, você às vezes vai olhar lá, sua venda tá boa, mas o saldo da conta é vermelho. Aí no outro mês a venda tá boa, o saldo da conta é vermelho. Gente, mas não tá batendo. Aí você vai analisar, a precificação tá errada, a data de pagamento dos boletos também tá errado. Por quê? Boleto não se coloca para pagar início de mês é pagamento, é folha de funcionário, aí coloca cartão, boleto, tudo no mesmo período, aí sofre muito. E o sofrimento, vou te falar uma coisa, sofrimento tira a criatividade. Aí esse dono tá sofrendo tanto, porque não tá vendo o dinheiro entrar, todo dia boleto alto, e ele não consegue ter ânimo e criatividade para pensar numa ideia, pensar numa ação, fazer uma parceria. Então, a precificação, você tem que buscar uma pessoa, especializada ou vai para a internet, hoje em dia tem pessoas online que te ensinam a precificar, mas é algo que realmente pode quebrar o teu negócio. e aí, André, você tem algum case, algum caso que você, ajudou, seja de assim, que te chamou muita atenção, que você: Ah, eu tenho "Nossa, vários casos. esse aqui foi, assim, algo surpreendente"? Eu Ah, acredito que você tá. tenha vários, Eu mas tenho vários. aquele que você, quando precisa, quando você Sim, conversa com alguém, fala assim: "Olha, uma vez aconteceu". sim, sim. Ah, que engraçado, eu tenho o meu método, né. Sim. E teve uma empresa que, foi incrível, ela estava com faturamento médio de 100, 130. E aí a dona me chamou para treinar a gerente, e eu vou lá e olho tudo, a gestão, mas olho também as estratégias, eu olho tudo quando me contrata, né. E aí eu vi ali só no M, cheguei no M, tem meta? Não, não trabalha com meta. Eu fui lá, peguei essa gerente e falei assim: "Nós vamos entrar esse mês", e era fevereiro, que é o pior mês do ano, né, É. e era o pior mês daquela empresa. "Nós vamos trabalhar com meta esse mês, tá bom?". Meta, eu falei: "Meta, todo mundo vai ter uma meta, então a gente vai organizar a meta da loja, a meta de cada um e a meta semanal e a diária. Vamos fazer um quadro e você vai pintar, bateu, pintou. Estratégias visuais".
A gente foi lá, ela fez o quadro com a cartolina, colocamos mês, fizemos um calendário lá. Aí todo mundo recebia a meta e ela pintava. Naquele mês, ela alcançou uma máxima que ela nunca tinha alcançado. Ela saiu de 100, 130, foi para 180. Eu só apliquei meta. Eu não apliquei mais nada. Eu não apliquei estratégia. Eu não apliquei nada. Só meta. Eu só fiz acompanhamento de resultado com ela. Eu só dei atenção, aquilo que você falou, muito dono não dá atenção para os números, não dá atenção para nada. A gente só deu atenção para meta e relacionamento com o cliente. Minto, eu lembro que a gente fez uma ação. E só deu atenção para meta e para o relacionamento. A gente não focou em marketing, não teve promoção, nada disso. Só meta e mensagem para o cliente. Meta e mensagem para o cliente. A loja saiu de 100, 130 para 180 no mês de fevereiro. Foi a venda mais alta da empresa que já tinha, tipo, 7 anos na cidade. Então isso me impactou, que eu falei assim, a importância de você ter direcionamento, a importância da sua equipe ter um rumo. Teve um dia que eu cheguei numa loja e eu perguntei pra vendedora: "Qual é a sua meta hoje?" Ela: "Ah, eu tenho que vender uns 1000." Eu falei: "Não, eu quero saber exata, qual é a sua meta hoje?" Ela: "Ai, Andra, uns 1000." Eu falei: "Ah, então tá bom." Fui lá em cima, puxei as vendas dela, calculei, ela tinha que vender 2.300 naquele dia. E ela estava com a mente dela que R$ 1.000 ia resolver. Não ia. É. Entende? Então, a meta nessa empresa, assim, me surpreendeu. Eu falo assim, e teve um outro case de sucesso também que foi de relacionamento. Eu cheguei nessa empresa e ela vendia por dia 900 a R$ 1.000. Aí eu falei assim: "Hoje a gente vai trabalhar, vamos mandar mensagem para cliente", mas não é qualquer tipo de mensagem, tem uma estrutura que eu ensino de mandar mensagem. Eu fui lá, eu tirei as fotos eu mesma, coloquei as fotos e coloquei ela lá num sistema de CRM que também disparava mensagem. Beleza. Quando foi no final do e foi de manhã isso. Quando foi no final do dia, a vendedora mandou mensagem: "A gente vendeu 3.000 e acabou tudo que é aquilo que a gente mandou mensagem e a gente teve que vender as outras coisas." Tipo, nunca venderam 3.000. Só quando era promoção, alguma coisa assim, tipo, num dia qualquer. Então esses 2 casos me impactaram bastante, porque eu falei assim: o poder da atenção, o poder de você focar, o poder de você ter uma meta e ter uma estratégia. Como isso faz o resultado mudar. Isso é isso é muito importante, né, porque, às vezes as pessoas esperam mudanças fazendo as mesmas coisas que estavam fazendo, e isso não vai mudar, né, assim, dificilmente vai mudar. E aí a pessoa tem que ter o discernimento, falar assim: "Não, preciso de ajuda. Algo não está funcionando e eu vou precisar de ajuda, eu tenho que buscar alguém para me ajudar", Sim. né. Então, Iandra, a gente falou muito sobre a Iandra empreendedora, a Iandra que faz consultoria, que dá treinamento. Agora a gente quer saber um pouco mais sobre quem é a Iandra, na quando ela não está trabalhando. Conte um pouco mais sobre você. Nossa, e olha, eu tô numa fase tão focada no trabalho. Gente, eu sou uma pessoa muito carismática, eu me considero até chata, porque eu acabo levando a Yandra consultora pra vida, então quando alguém fala de qualquer coisa pra mim, eu já quero desenvolver uma estratégia ou um método, é natural, gente. Até pra mim ir em um lugar eu quero desenvolver uma estratégia de rua, eu sou muito metodológica. Mas eu sou uma pessoa muito com autoestima muito elevada, assim, uma vibração muito elevada. Eu gosto muito, assim, eu entrei esse ano eu entrei numa nova fase espiritual, eu me batizei, né, hoje eu me tornei uma pessoa evangélica, e eu era uma pessoa que permeava, muito eu adoro conhecimento, então eu adorava, né, neurociência, era algo, assim, que eu sempre me aprofundei, lei da atração, mentalidade, e é algo que eu gosto, né, algo que eu passei muitos anos lendo bons livros, né, Segredamente Milionária, Quem Pensa Enriquece, O Poder do Subconsciente, então eu sempre fui uma pessoa muito de estudar, eu amo aprender. E aí até um momento que foi quando eu percebi que eu era boa também em ensinar, mas a Yandra mesmo, a Yandra, é uma pessoa que adora aprender, é muito simpática, adora, estar com pessoas, fazer amizades. Vai ser difícil você pegar eu reclamando. Eu sou muito positiva, sabia? É muito difícil e se eu reclamar rapidamente eu já falo: "Não, mas vai dar Já muda a certo". Muito mentalidade. rápido, assim, essa sou eu. E que experiências você teve, Andra, ao longo da sua vida profissional, assim? Você já nasceu e já começou a trabalhar com treinamento? Como é que Não, foi? a minha primeira experiência em trabalho foi quando a minha mãe teve que ir para São Paulo, eu tinha 12 anos, e ela foi fazer um tratamento no ouvido, porque antigamente era assim, né, alguém ficava doente tinha que ir para São Paulo, todo mundo ia para São Paulo quando era algo que não tinha como resolver no estado, na cidade.
E aí a minha mãe, ela lá na Praça da Sé, em São Paulo, lá embaixo tem uma feira, e a minha mãe Uhum. alugou uma barraca lá. Naquela época, gente, que o dinheiro era totalmente diferente que hoje, que R$ 1 era de papel, tinha uma promoção na barraca, que era assim, era 3 mamão por R$ 1, 3 melão por R$ 1, 1 quilo de limão R$ 1, tudo era R$ 1 na barraca, era dentro das cumbucas. Aí minha mãe me pagava R$ 10 semanais pra eu, olha, minha mãe me explorava, R$ 10 semanais no sábado, né, R$ 10 ela me dava no sábado, pra eu ficar fazendo as ofertas na barraca quando eu não estava na escola. E eu não tinha vergonha. Isso em São Em Paulo? São Paulo, com Você 12 foi para anos. São Paulo? Aham, fiquei 2 Entendi. anos lá. E eu não tinha vergonha. E eu ficava, 2 mamão por R$ 1, 2 melão por R$ 1. E eu ficava, e eu amava fazer aquilo porque eu ia ganhar um dinheiro. Então, o meu esforço gerava recompensa. Quando eu voltei para minha cidade, que eu morava na época que era Machadinho do Oeste, aí eu entrei num programa do governo que era Agente Jovem. Esses programas, gente, é muito bom. Eu sei que o país tem corrupção, tem um monte de coisa que a gente sabe que tem desvio de verba, mas eu entrei nesse programa quando eu tinha 15 anos e eu fiquei nele até 17, foi 3 anos nesse programa. E eu trabalhei na prefeitura, eu trabalhei na saúde, eu trabalhei no Idaron, eu trabalhei no sistema de educação infantil. Eles ficavam fazendo rodízio Sim. e realmente eu aprendi. E te desenvolveu, te deu uma base, Me né? deu base, eles davam um curso de informática, então eu aprendi a mexer com computador nesse programa, então eu sou muito grata, que é o Agente Jovem. E aí quando eu saí de lá, aí eu lembro que eu trabalhei de secretária, depois trabalhei na loja de doce. Aí quando eu fiquei de maior, aí eu entrei numa loja de móveis. Aí foi quando foi a minha primeira experiência realmente ali já de carteira assinada. Virei vendedora de loja de móveis, adorava vender móveis, gente, era muito fácil. E ali eu já vi que eu tinha já queria ser gerente, tá, na loja de com 21 anos eu já queria ser gerente, você acredita? É. E aí quando eu saí dessa loja de móveis foi quando eu vim para Porto Velho, entrei na Santa Lola, até conheci a Carita na Santa Lola, era vendedora dela. Eu trabalhei 4 anos na Santa Lola como vendedora. De lá eu já virei gerente, eu fui para a Arezzo gerenciar a Ariquemes 6 anos, e depois que eu saí da Arezzo, eu fui para Morena Rosa, onde eu me tornei gerente, e também teve um período que eu me tornei supervisora regional. Aí eu já cuidava de 5 lojas, aí eu viajava Rondônia e Acre, já cuidando das empresas, tipo assim, É. muito sempre assim, Alçando escadinha. novos voos, né? Mas sempre foi assim, respeitando os processos. Entrando naquilo que você falou do jovem, né? O jovem hoje ele não respeita o processo. O patrão olhou com cara feia, quero sair da empresa. Ai, não quero acordar cedo, quero sair da empresa. Hoje a geração Z, né, que é a geração de 2000 para cá, ela tem alguns problemas, né? Porque um deles é que eles não são resilientes, né? Então, Sim, a qualquer sinal de problema, eles não querem mais, abandonam, né? sim. Muitos, claro, não são todos. Mas eu falo que é isso. Eu fui representando o processo e eu escrevi, eu sou muito de escrever. E eu lembro que eu escrevi bem assim: tá, eu sou gerente. Quem vem depois é gerente? Tipo assim, eu não sou de família rica, gente. A minha vida. Eu vim para Porto Velho, sabe com quantos reais no bolso? Hum. R$ 120 no bolso. Eu vim para Porto Velho com R$ 120 no bolso. Uma amiga minha estava vindo embora, eu vim visitar junto com ela. R$ 120 no bolso. No segundo dia, a gente foi no Cine. E o Cine me jogou para o shopping ou para BR. Quando eu fui no shopping, no segundo dia, eu fiz a entrevista com a Adriana, que é a dona do Santa Lola. Ela me deu uniforme e me deu vale transporte. Eu tinha roupa para vestir e dinheiro para ir trabalhar. E como eu cheguei num dia 20, eu trabalhei 10 dias, quando deu, né, o dia do pagamento, eu já recebi um dinheiro equivalente aos 10 dias trabalhado. Então, nesses 10 dias eu fiquei com R$ 120, a minha amiga também tinha dinheiro. E, ó pra tu ver, hoje eu dormia no chão com um colchão e um ventilador e meu guarda-roupa era uma caixa de papelão. Quanto tempo meu guarda-roupa foi uma caixa de papelão? Então eu falo bem assim, não sei com quem eu estava conversando esse dia, eu falei bem assim: você tem tudo, o teu pai te deu estrutura, a tua mãe te deu estrutura, você já vai começar de modo mais fácil. E parece que as pessoas não estão valorizando. Eu falei assim: vai, não consegue dormir no chão, vai dormir no chão. Que você não sabe se vai passar uma barata, o que vai. Você não sabe. E eu dormi no chão muito tempo, até Muito preocupado com as baratas. muito preocupada com as baratas, o povo hoje. Mas eu falo bem assim que eu é porque é difícil a gente se reconhecer, mas hoje eu falo, eu sei que eu sou uma guerreira, assim, sabe, eu não tenho pai, fui criada por vó, sabe, a minha mãe deu pra mim o que pôde, então, eh,
eu não sei se a necessidade me fez ser essa pessoa forte, mas eu nunca me vitimizei. Sim, isso é muito importante. Nunca. Eu fui daquele tipo de pessoa, tem um livro que é o Pai Rico, Pai Pobre, né, eu falo, eu não conhecia esse livro, mas quando eu conheci eu falei: "Pronto, tá aí a minha história". Eu vim de uma família pobre, mas eu sempre fiz amizade com pessoas estruturadas. Então eu olhava a família da minha amiga, tinha casa, tinha mesa, tinha um bom relacionamento, eu falava: "Deus, eu quero isso. Eu quero morar num lugar confortável, eu quero poder viajar". Eu já viajei bastante no Brasil, já fui para várias praias, eu tinha um sonho de ir para San Andrés, que é uma ilha da Colômbia, eu realizei, eu queria muito ir para lá. Então eu falo bem assim: "Imagina, R$ 120 fez eu sair de casa e viver tudo isso". Agora imagina se eu fosse uma vítima, eu nunca tinha saído de casa, não sei onde eu estaria hoje. E, e hoje, quais os próximos planos da Yandra? Eita, Que a Yandra, quais são os sonhos de curto e longo prazo? longo prazo. Bom, eu sou uma pessoa que eu coloco muito por fases, então até os 40, aí depois é sempre 10, 10. Então eu tinha um sonho até o 30, aí eu tenho um sonho até os 40 e eu tenho um sonho até os 50, né. E até os 40 eu sinto que eu tô caminhando, que eu falo que é poder cuidar mais de mim, eu quero ser uma pessoa, cada vez mais com relacionamento com Deus, eu quero cada vez mais, eu já cheguei nessa fase e hoje é como se fosse automático as pessoas me procurar. Eu cheguei numa fase que eu já não preciso trabalhar tanto o marketing, é muito gostoso isso, tá. Só teve um mês esse ano que eu fiquei em desespero, que foi em março. Nossa, eu fiquei desesperada em março, gente. Foi quando eu fui atrás de cliente, foi o único mês. Os outros todos os clientes vinham até a mim e era um sonho que eu tinha nessa fase, né, de chegar até os 40, a falar assim: "Não, esse mês eu já encerrei a agenda". Mas eu tenho um sonho sim, eu tenho um sonho que eu quero que de ter a primeira mentoria em grupo. Eu já fiz uma em dezembro, Uhum. deu acho que 8 pessoas, que era o meta dada, meta batida. Foi a primeira vez. Só que eu fiz tudo sozinha. Lá vai a Yandra centralizadora. Eu dou treinamento que você não pode ser centralizadora, mas eu sou. Eu fiz tudo sozinha, tudo, o anúncio, a arte, o vídeo, tudo sozinha. Mas eu sonho em querer poder escalar. Eu quero ter um projeto de escala, sabe? Eu quero poder, Impactar mais pessoas. impactar mais pessoas. Eu quero escrever um livro. Eu quero chegar ao ponto de escrever um livro, ainda não sei o assunto, a temática. Então, assim, eu ainda tenho grandes projetos. E eu quero também poder, lá a longo prazo, né? Eu quero chegar a um ponto de ter investimentos para minha aposentadoria, para chegar aos 50 e eu ter dinheiro entrando para mim sem Você eu tem ter, uma renda passiva. né, sem eu ter que fazer tanto esforço, ter dinheiro entrando. Então, hoje, minhas metas pessoais da Yandra é isso, e viajar pra neve. Para neve, mas Neve, é. quero esquiar. Aí a gente tem países aqui vizinhos que você consegue, Sim, Chile, Argentina, não é né? muito difícil não, esse daí eu sei que não tá difícil É. não, é só se organizar. Yandra, eu queria te agradecer a sua presença aqui, o nosso bate-papo. Ai, que isso. Eu acho que muitas pessoas conseguiram entender, né, a importância de vendas, de metas, de tudo aquilo que a gente conversou. E aí eu queria que você deixasse seus contatos, quem quiser falar contigo, sua rede social, né, para elas entrarem em contato, quem sabe te contratar. Sim, vai ser um prazer, sou uma pessoa que eu tô o tempo todo ativa, até eu falo assim: "Nossa, eu passo que eu sou muito fácil", porque o cliente manda mensagem, eu já respondo, mas é que eu tô o tempo todo com o celular, e eu não consigo não dar atenção para as pessoas, eu não consigo, é de Uhum. mim, sabe. Tem hora que eu tenho que arquivar, eu falo: "Não, não vou responder agora", eu arquivo, porque se eu ficar vendo, eu respondo. O meu Instagram é Yandra Paz, donas de sucesso, tá, porque eu ensino você a se tornar uma dona de sucesso, e se você já é, potencializar ainda mais. Lá tem um link na bio, você pode clicar que vai direto para o meu WhatsApp. E eu quero agradecer, viu, Antônio, esse convite. Parabéns, foi muito gostoso. Nem sei quanto tempo a gente tá aqui, mas Eu também não sei. foi natural. É. Foi muito natural, assim, e é muito legal quando a gente é convidado, porque é o que a gente tá fazendo aqui é ajudar pessoas. Vai que uma coisinha que eu falei aqui vai plantar uma semente na tua cabeça e você vai colocar em prática, vai lá no meu Instagram, vai no Instagram do Garage e fala assim: "Olha, essa palestra com a Yandra, essa, né, essa entrevista com a Yandra me ajudou", porque é isso
isso vai mostrar pra gente que a gente tá no caminho certo, Exatamente. né. Então gratidão, eu adorei, foi um Né, eu que prazer também te agradeço. conhecer, viu. E E é isso, gente, quem sabe eu volto com mais assuntos. com certeza. A gente daqui a um tempo a gente vai te receber de novo e aí você vai assim: "Ó, você lembra aquele dia que eu falei que eu tinha um projeto das minhas mentorias? Isso, ai, já Eu pensou? comecei com 8, hoje eu Recebo. já fiz um projeto com 800", né. Glória a Já Deus. pensou? Yandra, mais uma vez, obrigado. Ai, gratidão. E aí, eu te desejo todo sucesso, né, porque eu sei que você tem uma história muito legal, de muita superação, Obrigada. né, e hoje em dia quem não se supera, fica logo no meio do caminho, né, no começo até, porque não tem jeito, né, cada vez mais o mundo globalizado do jeito que é, Sim. as dificuldades se tornam cada vez maiores, então a gente não pode desanimar, não Não. pode desistir, né, e eu tenho certeza que a sua história foi boa que você contou, né, a todos os percalços que você, passou, Passei. e eu acho que vai inspirar muita gente. Ai, amém, gratidão, viu, adorei. Obrigado, volte mais vezes. Volto sim, viu, é só chamar que eu volto. Obrigado. Tchau, gente.